Internet Application. E o que vem a ser o Rich Internet Application? Ele envolve essa visão de riqueza de recursos, de interfaces muito ricas, com grande usabilidade, navegabilidade. Alguns exemplos que a gente está colocando aqui, com uma visibilidade gráfica muito bonita. E, de fato, essa interface rica envolve recursos de manipulação de vídeo, de áudio, múltiplas mídias, mas com velocidade de apresentação, com velocidade de renderização, mas principalmente com o poder de composição. Então, um dos grandes recursos das aplicações RIA, além dessa interface com maior usabilidade, é o poder de composição. E um dos grandes recursos também, uma das grandes características, é que seja a partir da web ou seja a partir de um desktop, a gente tem esses mesmos recursos disponíveis para o usuário com grande interatividade. Mais uma tendência que surge com um impacto forte para a nossa arquitetura de TI e envolve a utilização desses primeiros recursos de serviço, de composição e de RIA, é um modelo de serviço ou modelo de negócio chamado SaaS. Então, uma outra tendência aqui que eu estou destacando seria esse software como serviço. E o que vem a ser o software como serviço? Então, é um modelo de negócio que envolve o conceito de cauda longa. Então, aqui, quem aqui já leu o livro de Chris Anderson, o The Long Tail, deve ter um pouquinho mais dessa visão. Então, uma frase que resume bem o conceito de cauda longa é basicamente essa: é o que você quer. Poucos mercados de milhões ou milhões de mercados de poucos. Então, olha esse gráfico. Vou começar a desenhar ele aqui. No eixo X, a gente tem um número de clientes no mercado. Enquanto que no eixo Y, eu tenho o custo de aquisição, por exemplo, ou de operação de um software ou serviço. Então, existe um número pequeno de clientes que estão dispostos a pagar um valor alto sobre um software ou serviço complexo ou mais sofisticado. Seus grandes clientes. Como são poucos clientes, imagine que somos um fornecedor de software, a gente oferece também um software mais barato que possui um custo de aquisição mais leve, atingindo um número maior de clientes, nossos clientes típicos do dia a dia, por exemplo. Agora imagine que o custo de customização, de operação ou de administração desse serviço, desse software, seja muito barato. Haverá um ponto na curva onde a gente vai atingir um número muito grande de usuários a partir dessa baixa desse custo. E esses milhões de usuários potenciais para a nossa solução serão nossos usuários também. E aí, de fato, estaremos no fenômeno chamado da cauda longa. Essa nova tendência de negócio também tem um impacto na TI de hoje. Então, imagina como consumir software como serviço. Como construir um software como disponibilidade, como disponível como serviço. Qual que é a infraestrutura necessária para a construção desse tipo de software, de tal maneira que eu suporte alguns aspectos que aparecem nesse modelo. E um deles principais é um micropagamento. E também uma infraestrutura necessária para subscrição, propaganda, licenciamento por demanda, para atender um número muito grande, milhões de usuários que vão navegar pelo meu software. Então, olhando essa infraestrutura de software como serviço, surgem alguns conceitos de tratamento de infraestrutura, de data centers, de preparação das nossas aplicações para suportar esse volume muito grande de usuários que irão consumir os recursos da minha aplicação. E aí surge uma nova tendência que eu chamo de a nuvem. Então, aqui como quinta tendência do nosso setor de TI, a computação na nuvem ela aparece como suporte a esse volume crescente de aplicações. E o que vem a ser a nuvem? Então, de fato, a nuvem é feita de aço, né, de fios, cabeamentos, máquinas, muitas máquinas. Na verdade, a gente está falando aí de mais de 50 mil metros quadrados de máquinas com poder de processamento, staff operacional pequeno, provisionamento dinâmico para um único data center. E aí surgem alguns conceitos como provisionamento dinâmico e computação elástica. Então, nesse modelo de computação na nuvem, nós temos um grande elemento participante que é o próprio data center, com um poder de armazenamento ilimitado e um poder de processamento massivo que é disponibilizado para as minhas empresas, para os meus clientes. Então é comum hoje os data centers trabalharem com o conceito de containers de processamento,
grandes caixas fechadas com um número enorme de racks com máquinas e poder de processamento que são colocados em grandes áreas com refrigeração controlada, geração de energia de backup para vários dias, enfim, é uma usina de processamento e de armazenamento de dados. Esses data centers estão sendo espalhados pelo mundo, como várias iniciativas, a Microsoft tem essa iniciativa também, e é uma das grandes forças no mundo de serviços e como futuro para os data centers que a gente vê na área de TI. A gente viu agora há pouco um conjunto de tendências, a gente viu as 5 grandes forças motivadoras de TI, 5 grandes tendências de futuro, de fato. SOA com a composição de serviços e a busca pelo reuso de funcionalidades. A gente viu o Web 2.0 com o efeito de rede, maior poder de usuário também, redes sociais. A gente viu RIA com interfaces mais ricas e interatividade, permitindo uma melhor usabilidade para o usuário final. A gente falou também um pouquinho sobre SaaS, software como serviço, com o modelo de negócio baseado na cauda longa, onde tem elementos como micropagamento, subscrição de serviços. E finalmente, suportando até cauda longa e suportando outros conceitos de serviço, a gente viu computação na nuvem, com o poder de processamento de data centers espalhados pelo mundo. Esses componentes juntos formam a visão Software Plus Services, software mais serviço, que é uma estratégia que a Microsoft tem colocado. Então a gente vai partir agora para a segunda parte da nossa apresentação e a gente vai olhar um pouco sobre a arquitetura do software mais serviço, que eu chamo aqui de poder de escolha para arquiteturas híbridas. Então vamos lá. Um dos aspectos importantes do software mais serviço é que ele tem a tendência a colocar o poder de escolha para o meu usuário. Então a gente tem a possibilidade de rodar nossas aplicações de fato em ambientes auto-hospedados, on-premise, aqueles que a gente tem de forma doméstica, sob o nosso controle em nossas empresas. O ambiente auto-hospedado ele é muito comum em nossas empresas e é o que gera a administração, manutenção, o nosso cuidado sobre o hardware e o software implementado. A gente pode decidir, por um acaso, colocar algumas aplicações ou funcionalidades localmente, rodando em nossos servidores de forma hospedada, mas a gente também tem a possibilidade de colocar de forma remota em outros ambientes. E o segundo ambiente que aparece é o hospedado na nuvem, in the cloud. Quando a gente fala na nuvem, a gente pensa em vários data centers pelo mundo, como a gente acabou de ver. Nesse modelo, existem várias decisões de aspectos diferentes que a gente precisa cuidar. Quando a gente roda uma aplicação no ambiente auto-hospedado, a gente busca personalização, maior acessibilidade aos dados, baixa latência, mas principalmente maior controle, visibilidade sobre o software e a aplicação que está rodando localmente. Nós é que somos responsáveis pela saúde, operação e execução das aplicações no nosso próprio ambiente. Quando a gente fala no ambiente da nuvem, a gente está buscando um alcance global, maior provisionamento, maior capacidade de implantação, maior dinamismo na configuração da infraestrutura. Hoje eu posso precisar de 20 máquinas no meu ambiente de front-end, mas ao longo do mês posso diminuir essa capacidade e só pago o quanto eu uso. Então essa agilidade para o negócio e essa capacidade de provisionamento é um dos grandes aspectos do modelo Cloud Computing, do modelo de computação na nuvem. Fazer essa composição é um dos elementos importantes da visão software mais serviço. Envolve, portanto, todos os aspectos citados aqui no slide. Tem o melhor dos dois mundos, o usuário no controle, no modelo de on-premise, opções de implantação para TI, ao mesmo tempo, extensão das ferramentas e plataformas locais para a nuvem. Eu crio um desenvolvimento local, suportando a publicação e o deployment remoto, melhores SLAs e governança de TI, com qualidades e serviços de operação